Bom dia, Patrick. Bom dia, Yara, Lisiane. Bom dia, Miranda, Shirley, Nath. Bom dia, Sidroman. Sejam bem-vindos. Graciele, bom dia. Bom dia, Fonseca. Semana importante começando, na verdade, uma semana importantíssima para todos nós. Para mim, enquanto professor, semana importante, porque é uma semana que vai ser bastante puxada, com bastante trabalho. Dia 5 de manhã e noite, na revisão Turbo 6, que é aqui atrás de mim, ó, teremos processo penal comigo e com a Leca. Os nossos pedais continuam todos os dias, vou fazer até lá do hotel com vocês no dia da aula. Não vou deixar vocês nem um dia nessa semana, conforme programado. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Conforme a nossa programação. Me dê só um segundo aqui até eu achá-la. Onde é que está essa programação que eu fiz? Só um segundo, tem tanta coisa aqui. Tá, olha só, a programação hoje então é competência, amanhã é competência. No dia da nossa aula lá é provas. E dia 6, quinta-feira, o dia que a gente já vai estar indo para Porto Alegre ali, para depois pegar o voo lá para BH, vai ser ação penal, beleza? Todos os dias, bastante conteúdo para vocês aqui. Mauro, e nesta aula de hoje, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar, botar um foguete, que é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Nós vamos estudar o macro tema competência, beleza? Então o nosso macro tema de hoje, a nossa aula de hoje é sobre competência. Cadê a minha fala competência aqui, peraí? Agora sim, fixei o conteúdo. Está ali o conteúdo da nossa aula, competência. 2 minutos de aquecimento, podemos começar a conversar com vocês. O que eu devo saber para esta primeira fase da OAB? Pessoal, e para o concurso público também, que eu sei que muita gente me acontece aqui, me segue aqui, me acompanha aqui, vamos falar assim, em razão dos concursos públicos. Então presta atenção, competência é limite da jurisdição. É como se vocês imaginam a jurisdição como uma grande pizza, tá? Jurisdição vem do latim jurisdictio, que é dizer o direito, e cabe ao poder judiciário dizer o direito. Então imagine que esse dizer o direito é uma pizza. É óbvio que não pode um juiz, um tribunal... Não estou cansado não, doutor. Tá, olha só. Não pode um tribunal dizer o direito para todo o país. Não pode. O que nós temos? Nós temos que dividir esta competência. Que comentário bem desnecessário, doutor. Estou me esforçando aqui, tu me vem acabar já com a minha moral. Já estou com a moral baixa porque diz que eu estou cansado. Aí já me ferrou tudo. Deixa eu me concentrar aqui. Olha só. O que é competência? Limite da jurisdição. Se eu tenho uma pizza, tá? E eu fatiar essa pizza, é como se eu estivesse dividindo competência, tá? Então, competência é limite da jurisdição. Fatias daquela pizza. Quando nós falamos em fixação da jurisdição, 3 são os grandes critérios. Um critério dito O comentário do colega me desconcentrou ali mesmo, confesso pra vocês. Desnecessário ao todo. E nem botou um kkk do lado ali pra dizer que tava brincando, falou sério. Olha só. A competência pode ser fixada em 3 grandes critérios. O primeiro critério é em razão da matéria. Por exemplo, justiça militar julga crimes militares. Justiça eleitoral julga crimes eleitoral, em razão da matéria. Também pode, pessoal, ser fixada em razão da pessoa que praticou o crime, ratione persona. Ou, por último, pode ser fixada em razão do local. Então, eu tenho em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão do lugar. Agora, anota isso, tá? Em razão da matéria e em razão do lugar... Desculpa, em razão da matéria, estou totalmente desconcentrado. Em razão da matéria e em razão da pessoa, a competência é absoluta.
e em razão do local, a competência é a tá? A competência em razão da matéria, tá? E em razão da pessoa, ela é absoluta. Em razão do local, ela é relativa. O que que significa? O que que significa? Sim, Cido, chama-se... isso é só nos crimes contra a vida, tá? Chama-se teoria do... Tu dá uma pesquisada depois, Cido, na chamada teoria do esboço do resultado, tá? Do esboço do resultado. Não cai para OAB, isso é muito acima, tá? Um nível um pouco mais punk ali para um concurso mais sofisticado. Mas é esboço do resultado e só é possível no Brasil hoje para os crimes contra a vida, tá? Bom, pessoal, olha só, o que nós temos que saber para a prova da OAB? Que quando se fala em competência absoluta, aquela competência em razão da matéria ou em razão da pessoa, eu posso alegar em qualquer momento. Ju, eu não tiro, Ju, porque eu só pedalo aqui para ter vocês comigo, entendeu? Se for para eu ficar sozinho aqui me olhando, aí eu vou pedalar assistindo uma série. Eu gosto de ter os comentários de vocês aqui, mas comentários que agrega, que pergunta, não que fique enchendo o saco, entendeu? Mas os comentários, se eu tirar os comentários, perde totalmente a graça da minha live. Isso aqui, na verdade, é uma via de mão dupla. Enquanto eu fico aqui ajudando vocês, vocês contribuem me conversando comigo. Então, se eu tirar os comentários, perde um pouco a graça dessa minha dinâmica aqui, que eu acordo toda manhã com vontade de fazer. Bom, e tá frio hoje aqui, galera. Tá uma friaca aqui que você não tem ideia. Tá tudo... Eu acordei, abri a janela no meu quarto e vi aquela névoa. Já acordei com frio. Mas vamos lá, tô até de calça aqui. Pessoal, competência absoluta em razão da matéria e em razão da pessoa pode ser alegada em qualquer momento. Competência em razão do local só pode ser alegado num único momento de falar aos autos. Só pode ser alegado num único momento de falar aos autos. No primeiro momento que você falar. E se não for alegada, Mauro? Bom, se não for alegado, o que nós temos é a prorrogação desta competência, beleza? Então veja, competências absolutas em razão da matéria, em razão da pessoa. Pode ser alegada em qualquer momento, ela não se prorroga. Competência em razão do local é competência relativa e deve ser alegado no primeiro momento em que a defesa for falar nos autos, beleza? Mauro, e se a FGV perguntar qual é o primeiro momento de falar aos autos? São dois quando se fala de competência. Primeiro é por meio de uma exceção de competência. Segundo é em preliminar da resposta à acusação. E esta é a regra. Preliminar face à resposta da acusação, beleza? O que tem que ter até agora aí no teu material? Que a competência pode ser relativa e absoluta. Que a absoluta é em razão da matéria e em razão da pessoa. E que a relativa é em razão do local. Que a absoluta pode passar em qualquer pode ser alegada em qualquer momento de falar aos autos. Já a competência relativa tem que ser alegada no primeiro momento de falar aos autos. Beleza? Sob pena de preclusão. Feito? Feito. Bom, essa era a parte inicial chata que a gente tem que falar, porque já caiu bastante, tá? Sobre a competência absoluta e relativa. Agora, quando nós falamos, tá, em fixação da competência, aí nós temos que lembrar o seguinte, que existem perguntas que a FGV vai trazer um causo para vocês e vocês têm que perguntar para esse causo. Quais são essas perguntas? Não, tem nada a ver com o CPC, bispo. Nem sei que regra é no CPC. Ah, não, quanto à competência relativa absoluta, a regra de teoria geral do processo é a mesma assim, tá? Olha só, quando se fala em fixação de competência, quando se fala em competência, a FGV vai trazer para vocês questões. Ela vai trazer um caso numa questão e vai te perguntar quem é o juízo competente. Para isso, pessoal, tu vai ter que utilizar algumas perguntas que tu vai fazer, um pacto nosso, perguntas que você vai fazer ao
comando da questão. Primeira pergunta: existe foro por prerrogativa de função nessa questão? Quem está, segundo a FGV, praticando um crime, possui foro por prerrogativa? Possui essa pessoa alguma regra em razão do cargo que ela ocupa? Ela é prefeito, ela é senador, ela é governador, ela é deputado, ela é juiz, ela é promotor, ela é conselheiro, ela é ministro, ela é o presidente? Se a resposta for sim, ela é um deputado, nossos problemas acabaram. Acabaram por quê, Mauro? Porque eu sei quem vai julgá-lo. Se falar ele é prefeito, acabou, eu sei quem vai julgar. Falou que ele é governador, eu sei quem vai julgar. Vamos lá, passando alguns para vocês. Tudo isso está na Constituição Federal. Primeiro, pessoal. Sim, a leitura de lei seca é importante, tá, Gilmar? Olha só, vamos lá. Qual é? Se está algum foro por prerrogativa aqui, prefeito é julgado no Tribunal de Justiça por crime comum, no Tribunal Regional Federal por crime federal e no Tribunal Regional Eleitoral por crime eleitoral. Ou seja, ele é sempre julgado por tribunais de segundo grau. O governador é julgado no STJ. O senador e o deputado são julgados no STF. O desembargador é julgado no STJ. O juiz e o promotor, enquanto estiverem na ativa, depois que eles forem para a inatividade, eles perdem isso. O juiz e o promotor que estão em atividade, que estão na ativa, que são funcionários públicos ativos, eles são julgados no respectivo tribunal. Então, um juiz aqui de Santa Maria é julgado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Um promotor que atua em primeiro grau aqui na minha comarca, ele é julgado em Porto Alegre pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, beleza? O foro por prerrogativa concurso. Jennifer, esse tema, você consegue jurisprudência dizendo que tem que ir junto e jurisprudência dizendo que não tem que ir junto, não é consolidado. Hoje a regra é separar, mas o STF há bem pouco tempo atrás julgou todo mundo, lembra? Os caras do mensalão, todos foram julgados no STF, o mensalão do PT. Depois o mensalão do DEM, lá de Goiás, de Minas Gerais, já separaram. Então é um tema bem divergente, concurso de pessoas, mas tem uma súmula que diz que não fere, tá, o devido processo legal quando eu, Mauro, que não tenho foro por prerrogativa de função, praticar um crime com quem tenha e eu sou julgado direto no tribunal. Tem súmula nesse sentido, tá? Então se vier perguntando para ti, vai ser o teor da súmula com certeza. Bom, pessoal, agora, muita atenção, e eu vou falar aqui, peço um pouco de paciência para vocês, um pouco de atenção, porque o que eu vou falar só será aplicável a 3 cargos, então não venha depois, Mauro, e o prefeito, Mauro, e o juiz, não, se eu não falei esses 3 cargos, vale o que eu disse até agora, prefeito é no tribunal, desembargador é no STJ, juiz é no tribunal. Os 3 cargos que nós já temos como afirmar para vocês, o que eu vou dizer agora é deputado, governador e senador. O deputado e o senador possuem foro por prerrogativa no STF e o governador no STJ. Mas essas 3 autoridades somente possuirão foro por prerrogativa de função se, presta atenção, o crime tiver relação com o cargo e for praticado já enquanto esta autoridade está no cargo. Mauro, se for praticado de outra forma, vai ser no juízo de piso. Um deputado federal que vem aqui em Santa Maria, beba e numa briga de trânsito acabe matando alguém, ele vai ser julgado aqui em Santa Maria pelo Tribunal do Júri. Por quê? Porque não tem relação nenhuma com o cargo dele. Maurício, vale para juiz, vale para prefeito, vale para promotor? Não há hoje jurisprudência que nos dê segurança de afirmar isso para vocês. Eu só posso afirmar que deve haver relação com o cargo e estar no cargo para ser julgado no foro por prerrogativa de função nos 3 cargos: governador, senador e deputado. Então não tenham dúvidas e não criem problema onde não existe. A FGV não vai te perguntar isso do prefeito. Ela não vai te perguntar isso do juiz, porque nem ela sabe.
Agora ela pode te perguntar do governador, do deputado e do senador, porque ela, STF e STJ e você, a partir de agora também sabe, beleza? Bom, Mauro, e se o cara não tem foro por prerrogativa de função? Como assim? O cara não tem foro. Ele é alguém que não possui prerrogativa, pois ele não exerce um cargo relevante. Tá? Isso, estou falando federal, né? Se eu falei STF, óbvio, é isso que é federal. Olha pra mim. Olha pra mim. Quando alguém que não tenha foro por prerrogativa de função vem no comando da questão da nossa prova, o que nós devemos ter cuidado? Primeiro, onde o crime foi praticado. Qual é a justiça que vai julgar? Vamos pela justiça primeiro. É um crime de competência da Justiça Federal, que eu vou trabalhar amanhã com vocês? É um crime militar? É um crime eleitoral? Não, então é um crime estadual. Presta atenção aqui. Quando se fala em competência de justiça, vocês não vão encontrar em local nenhum a competência da Justiça Estadual. Mauro, como assim? Não vão encontrar. A competência da Justiça Estadual, ela é residual. Significa o quê? Que ela não vai estar prevista em lei nenhuma. E funciona assim então, presta atenção. Se o crime não é militar, se o crime não é eleitoral, e se o crime não é da competência da Justiça Federal, o crime cai na estadual. É competência residual. Por isso que a Justiça Estadual tem 100 vezes mais processos que essas justiças que eu falei. Beleza? Então, não é federal, não é estadual, não é federal, não é militar, não é eleitoral. Cai tudo para a Justiça Estadual porque ela tem competência residual. Então, na situação que a FGV trouxe para nós, eu já colhi duas informações. Primeiro, o cara não tem foro por prerrogativa e o crime é da Justiça Estadual. Onde eu vou agora buscar a fixação da competência? No local do crime. Eu já sei que é a Justiça Estadual. Mas a Justiça Estadual, ela existe do Oiapoque ao Chuí, do Acre a João Pessoa. Tem muita Justiça Estadual. Por conta disso, eu preciso saber qual dessas justiças, analisando o território, a competência territorial, que o crime vai ser julgado. Aí eu vejo o artigo 70. Eu parto do artigo 70 do CPP. E esse artigo diz assim: se é a Justiça Estadual que vai julgar, a competência territorial será se o crime é consumado do local da consumação, se o crime é tentado do último local em que foi praticado o último ato da execução. Então, o crime consumado aqui em Santa Maria é pela Justiça de Santa Maria julgado. Um crime tentado aqui em Santa Maria é a Justiça de Santa Maria que vai julgar. Simples assim, simples assim. Existe, todavia, uma exceção agora. E esta exceção, pessoal, se eu dissesse até agora, 18 minutinhos de pedal aqui com vocês, o momento importante da aula. Competência no caso de estelionato por meio de cheque sem fundo, estelionato por meio de depósitos bancários. Quando o estelionato, o que é o estelionato? O Naldinho estava dando aula para vocês agora no café com o penal dele lá, e ele falou de alguns crimes. Não sei se ele falou estelionato, mas o que é o estelionato? É um crime contra o patrimônio previsto no artigo 171 do Código Penal. Quando você induz, mantém alguém em erro mediante um artifício, um ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter uma vantagem indevida. Isso é estelionato. Então, se eu aqui de Santa Maria pego e falo com o Ellison Lima, lá não sei de onde que o Ellison Lima é, e por meio de ardil, conversa, convenço ele a fazer um Pix que eu vou encaminhar um carro que eu quero vender para ele, uma moto. Ele faz o Pix e eu não mando a moto porcaria nenhuma. Eu usei de conversa para iludir o Ellison a depositar para mim. Lá no Pará, olha que bom exemplo, lá no Pará. Então ele manda a grana para mim por Pix e eu dou um golpe nele. É óbvio que eu peguei a grana aqui em Santa Maria, então a consumação do delito de estelionato é aqui em Santa Maria. Mauro, então eu aplico a regra do artigo 70 e quem vai
analisar esse crime é a justiça aí da tua cidade. Não, nesse caso não. Artigo 70, parágrafo 4º. No estelionato mediante depósito, mediante cheque sem fundo, quem vai julgar é a Justiça Estadual lá do Pará, no exemplo que eu tô dando aqui. Por quê? Porque o colega mora lá no Pará. É o local da vítima, onde a vítima foi enganada. Olha que coisa legal para cair na prova. Porque a gente aprende, por isso é novidade, nós aprendemos sempre que é o local da consumação. Local da consumação, consumação. Aí vem a legislação agora no passado e diz não. Se for estelionato virtual, cheque sem fundo, Pix, tá? Nesse caso é o local onde a vítima mora. Agora imaginemos que a vítima tenha sido o Ellison, lá no Pará, e a Maria, que mora em São Paulo. E eu aqui de Santa Maria dou o golpe nos dois. Não dá para ter dois processos porque existe uma conexão. Nesse caso, pessoal, como eu aqui de Santa Maria, dei o golpe em alguém no estado de São Paulo e alguém lá no estado do Pará, a competência será definida pela prevenção. O que é prevenção, pessoal? Prevenção, artigo 83 do Código de Processo Penal. O primeiro juiz que tomar conhecimento do fato será o juiz que deverá julgar este processo. Beleza? Isso está onde, Mauro? Artigo 70, parágrafo 4º, a prevenção na parte final desse parágrafo, tá? Isso, passa a ser local em que a vítima mora. Se forem várias vítimas, será definido pela prevenção. Professor, em todo momento será residência da vítima? Mas pode acontecer dentro de um ônibus, gente. Calma que eu vou chegar daqui a pouco, tá, Cido? Não é agora essa pergunta. Tá, vamos devagar. Beleza? Entendemos isso? Show de bola. Cuidado que outro critério da prevenção também funciona assim. Imaginem que um crime tenha sido cometido em uma ponte. Em uma ponte. Eu não sei quem é que vai julgar. Eu sei que o crime aconteceu numa ponte. Mas eu não sei se é o município A ou o município B que exerce a jurisdição sobre aquela ponte. Aqui nós sabemos o local do crime, mas não temos conhecimento se é o município A ou o juiz do município B que irá julgar. Por quê, pessoal? Porque há uma dúvida. Nesse caso, aplica-se a prevenção também. Está no artigo 70, parágrafo 3º do CPP. Beleza? Beleza. Sobre o local do crime consumado, quando você sabe o local, essas são as regras. Caput do 70, parágrafo 3º do 70, que é a prevenção, e parágrafo 4º do 70, que é local da vítima, ou se for em pluralidade de vítimas, prevenção, tá? Gilmar, eu tô falando sobre processo penal, Gilmar, para tudo, tá? Olha só, tô falando de competência, tema competência para tudo. Se nós sabemos o local do crime, está certo, isso serve para qualquer um, tá, Ju? O que eu tô falando é o processo penal, aula de processo penal, serve tanto para um quanto para o outro. Claro, André, a prevenção só está acontecendo no meu exemplo entre a Justiça do Pará, do colega lá de cima, e a de São Paulo no exemplo que eu dei. E aí o primeiro juiz que tomar uma decisão contra o Mauro aqui de Santa Maria se torna um juiz prevento. Mas esta prevenção ela ocorre somente entre esses dois estados ali. Beleza? Vamos seguir aqui. Gente, quando você está falando que sabe o local do crime, já fechamos. E se você não sabe o local do crime? Se eu não sei o local do crime, tá? Eu vou pela residência do réu. Se eu não sei o local do crime, mas você, Mauro, mora em Santa Maria e você é o autor do crime, vai ser julgado em Santa Maria. Beleza? Beleza. Artigo 72. E quando eu não sei o local do crime e o cara tem duas residências, é possível, estamos falando aqui para a primeira fase, focado na primeira fase, mas o conteúdo serve para qualquer fase, para qualquer concurso. Quando eu estou falando para ti que eu não sei o local do crime e o cara tem dois domicílios ou duas residências, é porque isso é possível. E é possível sim, porque o direito civil brasileiro, ele admite a chamada pluralidade
de domicílio. Nesta pluralidade de domicílio, tá? É aquela situação em que eu tenho um domicílio legal e um domicílio voluntário. Melhor exemplo. Você mora na cidade X e é funcionário público na cidade Y. Você tem dois domicílios. Um domicílio legal, onde você é funcionário público, e um domicílio voluntário na cidade que você mora. Nesse caso, pessoal, se esta pessoa praticou um crime e eu não sei o local do crime, mas sei que ela mora na cidade X, a cidade X é a competente. Agora, se eu não sei o local do crime e ela tem dois domicílios, cidade X e cidade Y, pela segunda vez aplicamos a prevenção. Aplica-se a prevenção. Tranquilo? Beleza, Ju? Aplica-se a prevenção, tá? Quando eu tenho dois domicílios, a prevenção. Agora, não confunda a prevenção com a situação que eu vou te falar agora. Não é prevenção. Antes que me pergunte, eu já estou respondendo, porque eu sei as perguntas que vêm. Não é prevenção. Não é prevenção quando, Mauro? Quando eu tiver uma situação de um réu sem domicílio. O réu é um nômade, ele é um viajante. Ele não tem residência em local nenhum. Então não pode haver prevenção, porque a prevenção pressupõe dois juízes competentes. Nesse caso, vai ser competente o primeiro juiz que receber uma denúncia contra ele. Mauro, pode ser qualquer juiz, qualquer juiz. Vai ser o primeiro juiz que ficar sabendo do fato. Beleza? A Jennifer pergunta, supondo que uma pessoa foi vítima de estelionato durante uma viagem em outro estado. Não, é o domicílio, onde é que ela mora? Olha só, eu moro aqui em Santa Maria, estou viajando em Natal, e lá em Natal o cara me deu um golpe por telefone ou cheque sem fundo. A competência é o local de residência que eu moro. Tá, Jennifer? Não fica criando, achando cabelo em ovo que não existe, tá? Também não, segue a regra sempre do domicílio da vítima. A regra eu tô dizendo todas pra você. Se eu não te falei isso é porque não existe. Tá? Fica tranquilo. Vale o domicílio da vítima. Tem que pensar assim. Como é que é o nome de quem perguntou? Jennifer, funciona assim. Pense na vítima. Essa regra foi pensada para a vítima. Olha o exemplo que eu dei. Eu estou no Natal, fui vítima de um crime e venho para cá. Eu tenho que voltar para Natal para me defender, para esse cara ser processado? Claro que não, né? Aí eu vou responder aqui, não, né? O cidadão vai responder aqui na minha cidade. Pensa no viés da vítima. Beleza? Obrigado, Jordano. Um dia a gente vai sim, Jordânia. Olha só, seguindo, pessoal. Agora, se eu não sei, tá? Se eu não sei o local do crime, será o domicílio da vítima. Se a vítima tem dois domicílios, prevenção. Se ela não tem domicílio nenhum, vai ser o caso do circense. Vinícius, circense vale a mesma regra que eu estou falando agora. Ele não tem domicílio, então vai ser no primeiro local que um juiz tomar conhecimento do processo contra ele. Beleza, Vinícius? Esse é o exemplo do circense, do nômade. Circense é a mesma coisa. Nômade é aquele que não tem, né, local fixo. Circense seria uma espécie de nômade. Tranquilo? Beleza. Se o crime for permanente, vocês lembram do crime permanente? O sequestro, por exemplo, tá? Nesse caso do sequestro, nós vamos para o critério da prevenção. Quando é um crime continuado do artigo 71 do Código Penal e ou um crime permanente, que é aquele crime que a consumação se prolonga no tempo e no espaço, é o chamado, tá? É a chamada fixação pela prevenção. E Ribeiro Silva ali, quando se fala em juiz prevento, é aquele juiz que realmente ganhou a prevenção, tá? É o primeiro juiz que tomou uma decisão no processo, ele se torna juiz prevento. Mas não confunda com o juiz prevento lá do civil, que já existe uma prevenção prévia, tá? Ele é prevento porque ele ganhou a fixação pela prevenção. Bom, então nós já vimos competência e razão da pessoa, ela tem foro por prerrogativo de função, competência da justiça, já escolhemos a justiça, competência territorial, local da consumação, se eu não sei o local da consumação, residência do réu, se o réu tem várias residências, vai para a prevenção, se o réu não tem residência nenhuma, vai para o critério da
do primeiro juiz que tomar conhecimento do processo. Beleza? Beleza. Cuidado com o artigo 73. Eu levo medo desse artigo 73. Obrigado, Natália Medeiros, por ter começado a nos seguir. Olha só, quando a gente fala em crime contra a honra de alguém, imagina que eu e a Sabrina Vakdesali, imagina que eu, Mauro, pratique um crime de calúnia contra a Sabrina. Eu moro em Santa Maria, o local do crime foi São Paulo, onde a Sabrina mora. Vamos imaginar que a Sabrina mora em São Paulo e eu lá atribuo a ela um crime que ela não cometeu, que eu sei que ela é inocente. Eu cometi um crime de calúnia contra ela. Ela terá que contratar um advogado para me processar. Ela poderá escolher o lugar que vai me processar. É isso que diz o artigo 73. Ela pode me processar no local do crime, São Paulo, ou aqui em Santa Maria, onde eu moro. É o chamado juízo de eleição, foro de eleição em processo penal. É a única situação em que isso é possível. Beleza? Pessoal, acreditem, nós fixamos a competência. Se esses 30 minutos aqui forem assistidos por vocês com calma, anotando e revisando, vocês acertam a competência na prova de vocês. Juro, acertam a fixação. Porém, uma vez fixada a competência, é possível a sua modificação. É possível a sua alteração. As alterações de competência mais cobradas pela FGV são em razão da conexão e da continência. Eu tenho outras formas de modificar a competência dentro do CPP. Eu tenho desaforamento nas questões do Tribunal do Júri. Eu tenho o IDC, Incidente de Deslocamento de Competência, do artigo 109, parágrafo 5º da Constituição, deslocamento entre federal e estadual. E eu tenho também, tá, a conexão e a continência, e aqui é o local que a FGV mais cobra. O que é conexão e continência, pessoal? São situações em que, Andressa, presta atenção, conexão e continência são situações que um crime se liga com o outro. Seja pelas várias infrações no caso de conexão, seja porque uma pessoa praticou vários crimes no caso de continência. Não preciso saber o que é conexão e continência. Nessa altura do campeonato, eu não preciso saber. Por quê? Como regra, pessoal, a FGV traz para vocês a frase conexão ou continência. Ela vai dizer, o crime tal foi conexo com o crime tal. Quem é a justiça que julga? Ela diz que é conexão. O que vocês não podem ir para a prova sem saber? É como resolver essa modificação. Como que a lei resolve essas modificações? E a lei resolve, pessoal, à luz do artigo 78 do Código de Processo Penal. E funciona assim, presta atenção, por favor. Se um crime é conexo ou existe uma continência no Tribunal do Júri e qualquer outro crime, vamos imaginar o seguinte cenário, que é um cenário punk, um cenário pesado, que vocês não esquecem mais. Um vagabundo quer estuprar uma mulher. Porém, o marido está junto. O que esse vagabundo faz? Ele mata o marido para poder executar o estupro. Temos aqui uma conexão consequencial. Não precisa saber esse nome feio, mas existe uma conexão. Olha, existe uma relação entre matar para poder estuprar. Nós temos que julgar isso no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora. Eles são conexos. Nesse caso eu tenho, desculpa, o crime do homicídio doloso contra o marido da mulher de competência do júri e tenho o estupro de competência do juiz da primeira vara criminal. Existindo essa conexão, onde vai esse processo ocorrer? Na primeira vara criminal ou no tribunal do júri? No tribunal do júri. O tribunal do júri é forte, o tribunal do júri traz para ele, o tribunal do júri traz o processo para ele. Pensem assim, conexão com o tribunal do júri vai para o tribunal do júri.
Lembro que o tribunal do júri pode acontecer na justiça estadual e na justiça federal, pois o tribunal do júri não é órgão do Poder Judiciário, é um órgão de julgamento que pode ter em qualquer justiça, mas no Brasil nós temos na estadual e na federal. E ele é forte, ele traz tudo para ele. Ele só não traz dois crimes, o crime militar e o crime eleitoral. Nesse crime nós temos que cindir, nesse crime nós temos que dividir, beleza? Crime eleitoral e crime militar, eu vou pegar o júri para cá, mando para a justiça militar ou mando para a justiça eleitoral. No mais, vem tudo pro júri, tá? Não aqui porque a competência é absoluta, tá? O processo pode ser anulado, não é em tempo oportuno, pode alegar em qualquer momento, eu falei no início da live, tá? Vamos lá. Pessoal, e se não for do tribunal do júri? Agora eu tenho que ter um cuidado. Se o crime não é do tribunal do júri, se o crime não é do tribunal do júri, eu vou utilizar a fixação da competência primeiro, pela gravidade do crime. Quando que eu considero um crime mais grave que o outro? Quando a pena desse crime é uma pena maior. Imagine a seguinte situação, eu tenho a conexão entre um roubo, cuja pena é 10 anos, e um furto, cuja pena é 4 anos. Qual é o crime mais grave? O roubo, porque a pena é maior. E aqui não interessa se tenho 10 crimes de furto. 10 crimes é 40 anos. Não, eu não olho para a quantidade, eu olho para a pena em abstrata. A pena em abstrata é maior. Sendo maior a pena em abstrata do roubo, é o roubo que julga. Então imagine uma conexão em que uma quadrilha de assaltantes de banco praticam roubo na cidade A, anda 10 quilômetros e pratica um furto na cidade B. Existe uma conexão porque foi a mesma quadrilha que praticou esse crime em concurso. Nesse caso, quem é que vai julgar ambos os crimes conexos? O juiz da cidade onde o roubo foi praticado, pois aqui é o local mais grave. Beleza? É o local mais grave. Agora imagine que essa mesma quadrilha tenha só praticado roubo. Ela é uma quadrilha violenta. Aí ela vem aqui na minha cidade, pratica 2 roubos, anda 30 quilômetros, vai na cidade do lado aqui e pratica 4 roubos. Pela gravidade, o crime é o mesmo, roubo e roubo. Mas como aqui foram 2 e aqui foram 4, a competência será daquela outra cidade. Por quê? Porque houve o maior número de crimes. Agora, se eu tenho uma conexão ou uma continência entre a cidade A e a cidade B, mas na cidade A foi praticado um crime de roubo e na cidade B foi praticado outro crime de roubo. Quem julga, pessoal? Eu não posso analisar a gravidade, pois a gravidade é a mesma. Eu não posso analisar o número de crimes porque o número foi o mesmo. Eu vou analisar o quê? Prevenção, Sabrina. Ó, Sabrina, muito bem. Vai ser definido pela prevenção. O primeiro juiz que tomar uma decisão relevante no processo, chamou para ele. Beleza? Agora, faltando 2 minutos, 1 minuto e meio, eu quero que você preste muita, mas muita atenção. Agora é o momento que eu digo, larga a porcaria do celular, eu sei que a galera tá vendo o celular, tô brincando, larga a porcaria do celular e presta atenção pra mim, tá? E presta atenção pra mim. Até tomar uma água, para não falar que eu tô cansado. Olha só. Se puderem me marcar, pessoal, com esse número legal de pessoas aqui na live, eu ficaria agradecido. Fazer assim, alguém printa e me marca no Instagram. Bora, estão perdendo, estão pedindo. Show? Valeu! Olha só, me marca lá daí. Olha só, o momento que eu ia falar tava 22 ali. E o que eu quero falar para vocês é sobre a súmula 122 do STJ. Essa súmula é muito importante, presta atenção. Tudo que eu falei para vocês para para modificação da competência era o tribunal do júri chama, o local do crime mais grave chama, o local da maior quantidade de crimes, quando for tudo igual, chama. Me marca então, Maria. E quando o crime for igual em
número e pena a prevenção. Existe uma exceção, Mauro? Existe. Qual é a exceção? Olhem para mim. Súmula 122 do STJ. Alguém escreve para mim aí. Súmula 122 do STJ. Súmula 122 do STJ. O que diz essa súmula? Que nos casos de conexão entre um crime da federal e um crime da estadual, eu não vou olhar para o artigo 78. Vai prevalecer o crime da Justiça Federal. A Justiça Federal vai atrair. Obrigado, Cândido. A Justiça Federal vai atrair. É o teor da súmula 122. Essa súmula diz assim: no caso de conexão e continência entre crime estadual e federal, não prevalece a regra do artigo 78, inciso 2, a linha A, pois a competência é da federal. A competência é da federal. Então, se eu tenho um crime contra a Caixa Econômica Federal, que é furto, que a gente vai ver amanhã ao estudar a competência da Justiça Federal, um crime de furto, praticado contra a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, é da competência do juiz federal. Crimes contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, é da estadual. Então eu tenho um furto, pena de no máximo 4 anos contra a Caixa Econômica Federal, competência da Justiça Federal, e um latrocínio, pena de 30 anos, praticado contra uma agência do Banco do Brasil, competência da estadual. Se eu for olhar para a pena, 4 e 30 seria da estadual, mas eu não aplico 78, inciso 2, a linha A. Logo, a competência é da Justiça Federal por força da súmula 122 do STJ. Beleza? 42 minutos, já passei aqui, tá? Já passei aqui no meu tempo, eu tenho treino agora às 10 horas. E aí nós vamos continuar amanhã, beleza? Amanhã eu quero largar com vocês a partir do artigo 88, de um crime que seja praticado lá fora. Aí eu fecho a competência do Código de Processo Penal e entro na competência da Justiça Federal, beleza? Então, se quiserem usar o método CISC, que é dar uma lida, assistir a aula e resolver a questão, foca agora, falta 12 minutos, que tem muita questão para vocês ali. Obrigado, Mari. Vocês que são os melhores, que ficam me acompanhando aqui nessa minha viagem aqui, tá? Beleza. Não esqueçam, essa live sobe perto do meio-dia, depois do meio-dia, pro YouTube e também pro Spotify, tá? E aí eu tiro ela da grade aqui, tá? Espero vocês aí, quem for lá de BH, vai lá dar um beijão pra nós lá no hotel. A gente vai estar lá todo sábado, a partir de sexta-noite a gente já tá lá, beleza? Obrigado, Rubens. Gigantes são vocês por me aturarem aqui. Obrigado, Sabrina. Beijo grande no coração. Falou, professor. Obrigado. Tenha um ótimo dia, o senhor também. Excelente aula. Valeu, Hugo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.